Capítulo 257. O tesouro da Blood Edge. No final do caminho, havia um muro de pedra que tinha 9 símbolos gravados nele. Aqueles 9 símbolos continham algum tipo de significado que Fei não sabia. Os símbolos foram gravados como uma energia vermelho-sangue e fez os 9 símbolos parecerem muito misteriosos. Fei ficou em frente à parede, e ficou surpreso por já ter visto esses símbolos antes. No entanto, estes símbolos não eram o tipo de símbolos que os monstros em Diablo Voro iria dropar. Então, Fei mostrou sua personalidade gananciosa. Ele mudou para o modo bárbaro e usou suas espadas para escavar estes 9 misteriosos símbolos usando sua força física. Ele jogou esses símbolos no espaço de armazenamento. Ele planejava mostrar isso para Kara e Caim. Aqueles dois provavelmente poderiam descobrir isso. Depois de escavar esses símbolos, Fei virou à direita da parede de pedra. O caminho girou 90 graus e a luz devaneadora veio de lá. Não havia mais armadilhas mágicas aqui, e Fei ficou no modo bárbaro. Depois de várias voltas de 90 graus, havia um enorme corredor subterrâneo. Depois de entrar no corredor, a luz que brilhava nos tesouros iluminou o lugar. Fei ficou atordoado com isso. Havia pelo menos 20 montanhas devaneadoras feitas de ouro empilhado, prata, jade, pedras preciosas. Aqueles eram todos os tesouros que Blood Edge acumulou ao longo dos anos. Para ser capaz de obter riqueza, a Blood Edge literalmente fez o que pôde, incluindo captura de escravos e até negócios mais sujos. A lei do Império tinha muitas brechas, e as pessoas más foram capazes de explorá-las. Sob o apoio da superpotência a família Felon, os mercenários da Blood Edge cometeram 1 tonelada de pecados. Eles não deveriam mais ser chamados de mercenários. Eles eram um bando de bandidos gananciosos e imorais. Como resultado, eles acumularam uma grande quantidade de riqueza. Além disso, Fei tinha certeza de que essa era apenas uma parte do dinheiro que a Blood Edge conquistou ao longo dos anos. Afinal, a Blood Edge tinha que dar dinheiro para a família Felon e outras forças. Essa quantia de dinheiro era suficiente para comprar 100 castelos como Chambord. Impressionante. Inimaginável. O sangue de Fei começou a ferver quando ele olhou para todo o tesouro na frente dele. Qualquer um ficaria atordoado e perderia a capacidade de falar ao ver essa enorme quantidade de recursos. No entanto, Fei se forçou a se acalmar. A razão pela qual ele foi capaz de conquistar o Blood Edge foi que Paris planejou isso. Todas as superpotências, incluindo a família Felon, abandonaram esse grupo sinistro. Foi por isso que Fei foi capaz de atacar sem a intervenção dos soldados imperiais e da patrulha imperial. De acordo com os acordos, a Fei conseguiu 30% do total de recompensas. Se ele levasse todos os recursos para si mesmo, as outras forças ficariam bravas. Apesar de Fei não ter medo disso, não valia a pena. Fei não precisava de todo o Império para se virar contra ele. Afinal, Fei tinha acesso ao Oradric Cube, um item que não deveria existir no mundo. Fei era capaz de fazer várias gemas de alto nível usando gemas de baixo nível. Os recursos monetários normais não eram realmente atraentes para Fei, que tinha um dedo de ouro como o Diablo Voro. Fei não pegou uma única moeda de ouro da primeira montanha. Ele andou pelas montanhas feitas de ouro e jade. Atrás dessas montanhas, havia itens mais impressionantes. Havia uma dúzia de prateleiras de armas que tinha todo tipo de armas e equipamentos nelas. Esses itens eram todos armas e armaduras raras de primeira linha. Fei pegou uma longa espada da prateleira e a atingiu no ar. Uma energia fria encheu o ambiente enquanto a lâmina fina da espada dançava no ar como uma corda de prata. Fei derrubou a lâmina e um de seus cabelos caindo foi cortado pela espada. Espada agradável. Fei teve que admirar o ferreiro que fez essa espada. Ele colocou a espada de volta e pegou algumas outras armas. Todas eram armas afiadas e rígidas que obviamente eram feitas por ferreiros de nível mestre.
As armaduras na área foram capazes de proteger todos os pontos vitais do corpo humano, e as áreas de conexão das placas de metal foram recheadas com pele de besta-demônio. As armaduras feitas com tais detalhes eram leves e ofereciam grandes habilidades defensivas. Mesmo apenas uma pequena porção das elites podia receber itens como esses nas 10 legiões de batalhas e guardas do Palácio Real. No entanto, Fei ainda não foi movido. Ele colocou a arma de volta e continuou a andar para frente. Na misteriosa caverna subterrânea de Chambord, havia quase uma quantidade ilimitada de restos de demônio e essência de pedra negra. Com as habilidades de forja de primeira linha de chassi, itens neste nível poderiam ser feitos com facilidade. As armas que Chassi poderia forjar eram realmente melhores que esses itens, então Fei não se importava. Atrás do suporte de armas, havia 6 estantes de livros. Isso surpreendeu Fei. Esses bandidos sanguinários estão lendo. Ele pensou. Mas depois de ler os nomes dos livros, Fei entendeu o que estava acontecendo. Os livros nas prateleiras eram todos pergaminhos de treinamento de energia guerreira, e esses pergaminhos eram todos de nível alto. Esses pergaminhos de treinamento, na verdade, continham técnicas de combate que causavam bons danos. Especialmente na última estante de madeira que tinha uma fragrância profunda, havia alguns pergaminhos ultra raros de treinamento de magos. Um deles era o diário de treinamento de um mago de 6 estrelas. Esses itens eram tão valiosos que Fei não conseguia ignorá-los. Esse pergaminho de treinamento feito pelo mago de 6 estrelas chamado Teoria da Magia do Espaço de Baixo Nível, Decodificação poderia ser um dos itens raros em qualquer leilão em São Petersburgo, e inúmeras potências lutariam contra ele. Desta vez, Fei não foi tão frio quanto antes. Sem hesitar, Fei jogou aqueles pergaminhos de treinamento junto com as estantes de livros em seu espaço de armazenamento. O que a Chambord mais precisava para melhorar não era dinheiro, mas esses pergaminhos de treinamento. Caminhando mais fundo no corredor, Fei viu comida e água bem cuidadas. Havia geladeiras mágicas alimentadas por matrizes de elementos de gelo. Exceto que, havia uma cozinha completa. Todas as coisas aqui eram suficientes para um mês inteiro. Alguém planejou usar este lugar como um esconderijo. Fei estava um pouco confuso. Fei não sabia que o líder da Blood Edge era um personagem realmente calculista. Conhecia os crimes que cometeu e as forças que ofendeu. Portanto, ele planejou sua fuga há muito tempo. Este corredor subterrâneo já existia há muito tempo, e o líder da Blood Edge descobriu por acaso. Depois disso, ele veio renovando o lugar em segredo. Ele era o único que sabia sobre este lugar, e estava planejando mudar sua identidade, obter um status nobre da família Felon, e ir a algum lugar remoto para passar a última metade de sua vida. A razão pela qual havia tantas armas, dinheiro e pergaminhos de treinamento era que o líder da Blood Edge estava tentando iniciar seu próprio reino depois. Ao mesmo tempo, o líder avesso ao risco da Blood Edge criou um pequeno espaço para si mesmo, pois temia que a Blood Edge fosse destruída um dia. No entanto, ele não esperava que algo assim ocorresse hoje. Nada do que ele planejou foi usado. Ele foi morto por Inzaghi em um ataque furtivo. Isso pode ser karma fazendo seu trabalho. Tudo que ele planejou para a primeira metade de sua vida era agora um pedaço de torta para a Fei. Depois de passar pela área de armazenamento de alimentos, a luz na área escureceu. A parte mais profunda do caminho subterrâneo era um enorme buraco. Era tão profundo que estava completamente escuro lá embaixo, e parecia frio e sombrio. Ninguém sabia o que havia debaixo do buraco. Fei mudou para o modo feiticeiro e acenou com a varinha para criar uma pitada de fogo que ele enviou para o poço para acendê-lo temporariamente. As coisas no poço estavam agora visíveis. Fei olhou para baixo e seu rosto mudou de cor. Havia numerosos ossos brancos neste buraco. Uma enorme nuvem de chamas fantasmas azuis se acendeu quando o fogo provocou essa reação. Como fantasmas que estavam tentando ferir o recém-chegado, uma sensação escura e arrepiante encheu a área. Aquelas pessoas que morreram no poço devem ter queixas fortes.
Essa é a única maneira que essas chamas fantasmas seriam criadas. Mas como todos eles morreram aqui? Fei pensou.